Não importa quão longe você tenha ido, não importa quão profundamente você tenha caído, Deus está dando uma ordem para você e para mim nesta tarde: tornai-vos para mim. Para mim, é uma relação pessoal com Ele. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Zacarias, profeta Zacarias, capítulo 1, versos de 1 a 6. Assim está escrito: no 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram: como o Senhor dos exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos fez. Irmãos amados, eu quero conversar um pouco com vocês hoje sobre um chamado ao arrependimento. É importante entender que Zacarias é um dos profetas pós-cativeiro babilônico. Zacarias é o maior dos profetas menores, o mais enigmático, o mais apocalíptico, o mais profético, e talvez, depois de Isaías, é o mais cristológico dos livros do Antigo Testamento. Vocês bem sabem que no ano 586 a.C., Jerusalém caiu nas mãos dos caldeus. Deus avisara através de muitos profetas para que o povo de Judá se arrependesse, até porque já tinham visto as 10 tribos do norte, o reino de Israel, cair nas mãos dos assírios em 722. Mas o povo de Judá não aprendeu com os erros de seus irmãos. E quem não aprende com os erros dos outros, acaba cometendo esses mesmos erros e sofrendo as mesmas consequências. Então, em 586, Nabucodonosor cercou Jerusalém, tomou Jerusalém, destruiu o templo de Jerusalém, levou para a Babilônia os vasos do templo de Jerusalém, e passou ao fio da espada muita gente em Jerusalém, e o povo então sofre um amargo e terrível cativeiro de 70 anos. Nesse interregno, a grande Babilônia, esse megalomaníaco império, cai nas mãos do Império Medo-Persa, e por providência de Deus e por profecia dada, Ciro, que domina a Babilônia, determina a volta dos judeus para Jerusalém, com o propósito de retomar reconstruir o templo e dar sequência à sua vida. Pois bem, o povo retorna sob a liderança de Zorobabel, mais tarde de Esdras, para a reconstrução do templo. Porém, naquele local, naquela região, haviam inimigos que não tinham qualquer interesse em que Israel, que Judá retomasse a sua história, reconstruísse o templo, dentre eles os samaritanos. Em virtude dos judeus não aceitarem a cooperação dos samaritanos, não por questão racial, mas por questão teológica, os samaritanos escreveram uma carta para o rei da Pérsia, dizendo o seguinte: olha, esses judeus estão mal intencionados, eles querem se rebelar. E então, por ordem de um decreto do imperador, do rei Medo-Persa, a obra da reconstrução do templo foi interrompida. O que é que acontece?
Os sacerdotes largaram a obra de Deus, abandonaram a casa de Deus, cada um foi cuidar das suas coisas, das suas terras, das suas lavouras, das suas casas, e a casa de Deus ficou desamparada. É nessa conjuntura que Deus levanta o profeta Ageu, mais velho que Zacarias, bem como Zacarias, para animar o povo, para encorajar o povo, para a reconstrução do templo e restauração da vida espiritual. É curioso que Zacarias, depois que introduz essa palavra de um apelo ao arrependimento, vai trazer 8 visões. Por que visões? Quando a profecia era dada diretamente, era uma palavra de exortação, era uma palavra de chamado à conversão, mas quando Deus trazia a palavra mediante visões, isso era para encorajar um povo desanimado, machucado, oprimido. Pois bem, então Zacarias, ele traz essa palavra da parte de Deus para aquele povo que estava ali em Jerusalém, retornaram do cativeiro, porém não tinham retornado para Deus. Há um grande risco, irmãos, das pessoas, eu voltei para a igreja, estava desviado, voltei para a igreja, ok, voltar para a igreja é uma bênção, porque Jerusalém é um símbolo da igreja, mas não basta apenas alguém voltar para a igreja, a questão é, voltou-se para Deus? Porque a gente pensa que estar na igreja é a mesma coisa de estar em comunhão com Deus. O povo foi levado para o cativeiro, está lá em Jeremias 7,4, porque o povo havia criado uma espécie de misticismo em torno do templo. De repente a igreja vira um talismã espiritual. Estou na igreja, está tudo bem. Todo domingo estou na igreja, está ótimo para mim. Não importa a vida que eu levo, não importa se eu estou levando Deus a sério, está tudo bem. E não está tudo bem. A questão básica para Zacarias é essa: não basta você voltar para Jerusalém, não basta você voltar para o seu território geográfico, onde a bênção de Deus está presente, você pessoalmente precisa voltar para Deus. É por causa disso que eu gostaria então que você acompanhasse comigo o raciocínio de Zacarias. Então, qual é a primeira mensagem deste homem para este povo que retornou da Babilônia? Vejam comigo, em primeiro lugar, ele revela a ira de Deus. Olha o versículo 2: o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. O que ele está dizendo? Ele está chamando essa geração que nasceu na Babilônia, talvez muitos poucos estejam aqui, que tenham nascido em Jerusalém, que tenham ido para o cativeiro e conseguido voltar. Então ele está falando para essa segunda geração, cujos pais sofreram o cerco, cujos pais sofreram a invasão de Jerusalém, cujos pais foram levados escravos e cativos para a Babilônia, cujos pais morreram na Babilônia, mas eles, os filhos da segunda geração, tiveram a oportunidade de voltar para Jerusalém. O que ele está dizendo? Olha, o Senhor se irou, veja o passado, se irou em extremo contra os vossos pais. O que Zacarias está tentando mostrar para essa geração agora? É que no passado, seus pais não ouviram Deus, não escutaram Deus. Os profetas falaram e eles não ouviram. Deus alertou e eles não ouviram. Deus chamou atenção e eles não ouviram. Deus mandou profetas e eles não ouviram. Deus mostrou para eles a dureza que seria fechar o coração para Deus, sofrer as consequências da desobediência, e eles não ouviram. E o que aconteceu? Jerusalém foi cercada, Jerusalém foi tomada, o povo foi massacrado. Mulheres, crianças, velhos, pisados como lama nas ruas. É só ler o livro de Lamentação de Jeremias. O templo foi arrasado, destruído, os tesouros do templo foram levados. O povo que ficou debaixo de escombros, de miséria, de opróbrio. O povo que foi levado cativo, prisioneiro. E o profeta Zacarias está dizendo o seguinte: cuidado com o pecado, porque o pecado traz consequências, o pecado traz tragédias, o pecado traz morte, o pecado traz escravidão, o pecado traz dor. Então o que Zacarias está mostrando aqui é que Deus havia se irado com os seus pais, e eles eram testemunhas dessa amarga realidade do cativeiro babilônico. Segunda mensagem de Zacarias é uma convocação urgente ao arrependimento. Por favor, note comigo o versículo 3. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos.
Veja você a palavra portanto. Portanto é a palavra de consequência. Porque Deus se irou contra os seus pais, e os seus pais sofreram o cativeiro. Portanto, agora estou falando para vocês, segunda geração, preste atenção, para vocês não repetirem os erros de seus pais, os pecados de seus pais, para não sofrerem as mesmas consequências que os seus pais sofreram. Então eu quero chamar a sua atenção para 3 verdades nesse versículo 3. Primeiro, a necessidade do arrependimento. Por que o arrependimento é necessário? Porque quem está dando a ordem para se arrepender é o Senhor dos Exércitos. Olha de novo para o verso 3 e eu pergunto a você, quantas vezes a palavra o Senhor dos Exércitos aparece nesse único versículo 3? 3 vezes. Deus foca a sua ênfase, quem está falando, chamando vocês a arrependimento, não é um amigo, não é um companheiro, não é um vizinho, não é nem mesmo o pastor, é o Senhor dos Exércitos, é a autoridade máxima do universo, é o Deus Todo-Poderoso. Não se brinca com esse Deus. Se você brincar com ele, se você não o levar a sério, as consequências são trágicas. Por isso, o arrependimento é uma necessidade vital. Segundo, ele vai não só mostrar a necessidade do arrependimento, mas ele vai dar uma definição de arrependimento. O que é arrependimento? Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos. É claro, irmãos, que quando você pensa em arrependimento, a própria palavra arrependimento traz 3 significados. Primeiro, tem um aspecto intelectual, cognitivo. Arrependimento significa mudar de mente. É quando você pratica algo e você, ao reconhecer que esse algo está errado, você é convencido. É por isso que a pregação ela é endereçada ao seu intelecto, ela é endereçada à sua mente, ela é endereçada à sua capacidade cognitiva de entender, de compreender as coisas. Você precisa reconhecer que o pecado é pecado, por isso e por aquilo. Isso é intelectual, isso é cognitivo, isso é racional. Segundo, o pecado tem um elemento emocional. Arrependimento tem um aspecto emocional, é tristeza segundo Deus. Não basta apenas você saber que está errado, você tem que no coração sentir que está errado e sentir tristeza. Uma pessoa que não sente tristeza quando peca, ela não passou pelo arrependimento. É preciso, a pregação ela precisa não só convencer sua mente, ela precisa tocar o seu coração, ela precisa mover e mexer com as suas emoções. Mas em terceiro lugar, o profeta aqui mostra que o arrependimento tem um aspecto volitivo, da vontade, de ação, e ele deixa os 2 elementos anteriores, porque pressupõe que o terceiro já inclui os 2, ele já entra logo no aspecto da volição, quando ele diz assim, tornai-vos para mim. Arrependimento, portanto, é dar meia volta. Você está indo para essa direção, você reconheceu que está errado, você sentiu tristeza por ele, então você volta. E essa volta é uma volta para Deus, não é uma volta para Jerusalém, não é uma volta para o templo, é uma volta para Deus, não é uma volta para a religião formal, é uma volta espiritual para o Deus que habita em Jerusalém. Este é o ponto muito importante. Por quê, irmãos? Primeiro, eles deviam voltar para Deus, porque a geração que foi para o cativeiro estava fazendo do templo uma espécie de talismã espiritual. Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este, apenas para permanecer nos pecados. Não adiantava reconstruir o templo e permanecer naquele mesmo misticismo que os pais estavam em relação ao templo. Segundo, quando os que voltaram, conforme Ageu menciona, voltaram, mas não voltaram para Deus. Cada um foi cuidar de seus negócios, cada um foi apanelar suas casas, cada um foi cuidar dos seus interesses, e não se voltaram para Deus. Então, o que é genuíno arrependimento? É uma volta para Deus. Não importa quão longe você tenha ido, não importa quão profundamente você tenha caído, Deus está dando uma ordem para você e para mim nesta tarde: tornai-vos para mim. Para mim, é uma relação pessoal com Ele. Mas depois que Zacarias traz para nós a necessidade do arrependimento e define arrependimento em segundo lugar, em terceiro lugar, ele dá um incentivo para o arrependimento no versículo 3. Olha comigo: e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. O que Deus está dizendo é o seguinte: não importa o que você fez,
Não importa o que você falou, não importa o que você deixou de fazer, não importa o que você desejou no seu coração, se você se voltar para Deus, Deus perdoa você e se volta para você. É como o pai do pródigo, que o filho gastou tudo que tinha absolutamente, estava sujo, maltrapilho, faminto, mas quando o filho voltou arrependido, o pai correu na direção dele, o abraçou, o beijou e fez uma festa pela sua volta. É assim que Deus trata com você e comigo, é assim que Deus tratou com aquelas pessoas lá em Jerusalém. Pois bem, amados, depois desta convocação urgente ao arrependimento, existe aqui nos versos 4 e 5 uma exortação solene. Vejam o versículo 4 comigo. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: ainda diz o Senhor, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Primeira coisa que a gente tem que notar aqui é que precisamos aprender com os erros dos nossos pais. O perigo da gente imitar um mau exemplo é grande, o perigo da gente copiar aquilo que é ruim é grande. Por isso o profeta diz: não sejais como vossos pais. Triste isso, né? É tão bonito quando a gente escuta assim: ô menino, você tem que honrar seu pai, siga o exemplo dele. Filho, olha aí seu pai, está dando exemplo para você, siga o exemplo do seu pai. Olha que coisa triste. O profeta diz: não seja igual aos pais de vocês não. Os pais de vocês escutaram os profetas e não ouviram. Ouviram a palavra de Deus e não obedeceram. Então cuidado, não siga o exemplo dos seus pais não. Mude de vida, mude de conduta, muda de comportamento. Não sejam apenas religiosos formais que vão para a casa de Deus, que escutam a palavra de Deus, mas nunca botam a palavra de Deus em prática. Muda a conduta de vocês. Segunda coisa, ele está dizendo ainda no versículo 4 que as novas gerações têm a escolha de obedecer à voz de Deus. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos, das vossas más obras, mas não ouviram, nem atenderam. Em outras palavras, o profeta está dizendo o seguinte: olha, não imite seus pais não, porque agora vocês têm uma oportunidade, vocês têm uma nova chance, vocês podem fazer novas escolhas. Vocês podem obedecer a Deus, vocês podem se voltar para Deus. Não importa o que seus pais fizeram, seus pais colheram os frutos da sua semeadura insensata, mas vocês agora têm uma nova oportunidade, uma nova chance, uma nova opção. Vocês podem se voltar para Deus, e se vocês se voltarem para Deus, Deus se voltará para vocês. Terceira coisa, olha comigo agora o versículo 5. As oportunidades podem ser perdidas e perdidas para sempre. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Sabe o que ele está dizendo? Seus pais morreram. Sabe o que aconteceu com os profetas que pregaram para os seus pais? Também estão mortos. A oportunidade que eles tiveram não volta mais. Uma oportunidade, se perdida, pode estar perdida para sempre. Até porque, meu irmão, nem você nem eu administramos o amanhã. Eu não sei nem se você e eu vamos estar vivos amanhã. Toda oportunidade que Deus nos dá, quando ouvimos a sua palavra, pode ser a última oportunidade da nossa vida. É por isso que Deus nunca coloca essa questão do arrependimento, da volta para Ele. Olha, quem vai para casa hoje, pensa bem. De noite, quem sabe, você medita um pouco. E aí, se você achar que é assim mesmo, então amanhã você se volta para Deus. Você nunca vai encontrar essa pregação. A pregação de Deus é agora, é hoje é o dia, agora é o momento, esse é o momento oportuno. Então Deus está dizendo para esses meninos assim, essa geração que voltou: olha, pense bem, porque os pais de vocês estão mortos, os profetas que pregaram para eles estão mortos, não tem mais chance, é hoje o tempo de Deus, a oportunidade de Deus é agora, você não pode perder essa oportunidade sem sofrer as consequências. Mas então, eu quero concluir aqui. No versículo 6, existe esta bênção da volta para Deus. Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram vossos pais? Sim, esses se arrependeram e disseram: como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos
e segundo as nossas obras, assim Ele nos fez. Vamos entender o que está aqui. Está escrito aí o seguinte: a disciplina fez os pais que foram para a Babilônia se lembrarem que Deus cumpre tanto as suas promessas de bênçãos, quanto cumpre as suas promessas de disciplina. Os pais se arrependeram, mas pagaram um preço muito alto. Eles tiveram que perder sua terra, perder suas casas, perder sua liberdade, perder sua nacionalidade, perder o seu templo, perder todo o seu aparato religioso. Eles pagaram um preço muito alto, se arrependeram, mas depois que sofreram o chicote da disciplina. O que Deus está dizendo para nós é o seguinte: olha, não espere que você seja disciplinado para você aprender. Não espere que Deus tenha que pesar a mão sobre você para você se voltar para Ele. Você está dando uma grande chance agora, você está tendo uma grande oportunidade, volta para Ele. Porque se você se voltar para Ele, Ele vai se voltar para você. Se você se arrepender, Ele vai receber você. Então não espere que uma disciplina venha sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, para você se quebrantar, para você se voltar para Deus. Ainda agora é tempo, volte para Ele, volte para Deus. Mais ainda, o que eles reconheceram? Os pais reconheceram que a disciplina, que o castigo que Deus trouxe sobre eles, foi consequência direta de seus pecados. Olha o finalzinho do verso: como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo o quê? Os nossos pecados, e segundo o quê? As nossas obras, assim Ele nos fez. E agora eles estão reconhecendo que tudo que sofreram no cativeiro, Jerusalém massacrada, o templo destruído, as pessoas mortas, a escravidão, assim Jerusalém debaixo de opróbrio por tanto tempo, tudo isso tinha uma única consequência, uma única causa, melhor dizendo: os pecados, os nossos pecados. Amados irmãos, isso é para nossa reflexão. Deus não mudou, Deus é o mesmo. Ele promete para nós perdão, misericórdia e graça. Mas Ele está nos alertando: se você rebeldemente não me ouvir, não me escutar e permanecer nos seus pecados, então eu vou trazer sobre você, sabe o quê? A disciplina. Chamo a sua atenção para eu concluir: este povo não é um povo pagão. Ele está falando para o povo da aliança. Ele está falando para o seu povo. Sabe como é que Deus trata o seu povo? Se nós não nos arrependermos, Ele vem e traz o quê? Disciplina. A disciplina é uma dose amarga. A gente até aprende, como os pais aprenderam, mas aprenderam com um custo muito alto. Eu chamo você agora, em nome de Jesus, a parar um pouquinho e refletir sobre o seu coração, sobre a sua vida. Eu não sei como você tem vivido, você que é filho da aliança, você que é ovelha de Cristo, você que faz parte da igreja do Deus vivo. Como é que está a sua vida hoje, nesta tarde? O que é que você hoje precisa abandonar e deixar para trás? É o Senhor Todo-Poderoso que nos chama para Ele, não para uma religiosidade apenas, mas para Ele: voltai-vos para mim, e eu me voltarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos.